Boa noite e a paz do Senhor a todos. Motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez. Um forte abraço a toda a Igreja Presbiteriana e a todas as pessoas que têm nos prestigiado esses dias. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Para mim é um grande desafio estar falando aqui. Sou muito tímido, não parece, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite com vocês. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: "E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi." Quando nós analisamos essa perícope, analisamos algumas coisas bem interessantes. O homem se escondeu de Deus, o homem teve medo e o homem estava nu. Mas sobre essas três coisas eu queria retratar uma. O homem estava com medo de Deus. É a primeira quebra de relacionamento entre o homem e Deus, foi causada pelo medo. O medo que tem sufocado nesses nossos dias tem sucumbido muitas pessoas. As pessoas estão com medo de passar fome, as pessoas estão com medo de perder o emprego, as pessoas estão com medo de saírem à rua, as pessoas estão com medo de pegarem um coletivo, as pessoas estão com medo de fazer um simples passeio. Eu não estou incentivando ninguém não para sair de casa. Mas nesses turbilhões de sentimentos, as pessoas são sufocadas. São sufocadas. Porque o medo ele nos faz procrastinar, o medo nos faz postergar, o medo nos faz exaurirmos toda a nossa fé. E o medo, querido, a palavra medo, que vem do latim, que significa metus, e a sua definição, que significa perturbação, angústia, diante de um fato, um risco, uma ameaça, seja de origem real ou imaginária. O medo é uma emoção que causa receio, apreensão, é uma sensação desagradável. O medo, ele nos faz colocar uma lápide em nossos sonhos. O medo nos faz andarmos para trás. O medo, ele diz para nós que nós não temos potencial, que não conseguimos. Tem pessoas que estão tão cheias de medo que elas têm até medo de morrer. Existem pessoas que têm medo de altura. Estamos vivendo que tem muitas pessoas aí que estão com medo. Existe aquele medo também, fobia social, pessoa que tem medo de estar com pessoas normalmente. E esse distúrbio, normalmente as pessoas são tímidas, elas têm baixa autoestima. E nós temos dois tipos de medo. O medo benéfico e podemos dizer o medo maléfico. O medo benéfico é aquele que nós estamos diante de uma piscina de 3 metros de profundidade e o medo me faz eu não querer me jogar nela, porque eu não sei nadar. Isso é o medo benéfico. Mas existe aquele outro medo, aquele maléfico, que nos leva a ter um distúrbio, que não nos faz caminhar para frente, que nos faz pensar no imaginário. E muitas vezes nós somos sucumbidos, nós não avançamos, nós rompemos relacionamentos, nós quebramos aliança por causa do medo. O medo, ele tem sido um atrapalho na vida de muitas pessoas. Quando nós analisamos, nós percebemos que Adão e Eva, eles cozeram folha. Você vai acompanhar no versículo 7 que eles abriram olhos e cozeram folha, porque eles estavam nus, ficaram com vergonha e se vestiram porque estavam com medo de Deus. Você vai ver no versículo 9. Deus vai atrás do homem e o homem vai se esconder. Ei, sabe o que é interessante?
Às vezes nós achamos que podemos nos esconder de Deus. Achamos que Deus não está vendo a nossa situação. Achamos que muitas vezes Deus não tem poder. O medo nos gera esse sentimento maléfico de exaurir a nossa fé, de nós não crermos em Deus. Então eu queria lhe dizer nessa noite, a Bíblia diz assim, olha, na missiva de 1 de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Qual é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é que Cristo morreu na cruz por você. Jesus, ele morreu por você. E se ele morreu por você, esse medo que você está sentindo, ele precisa cair por terra. Porque se ele não te guardar, ninguém mais pode te guardar. O governo não pode te guardar. Flávio Dino não pode te guardar. Os seus pais não podem te guardar. O único que pode te guardar é Deus. Então deposite, transforme esse teu medo em fé em Deus. Transforme em fé. Sabe? Coloque diante de Deus. Então, quando nós vemos aqui, Adão se escondeu. Um dos grandes erros nossos é tentarmos nos escondermos de Deus. Irmão, não se esconda de Deus, não. Se volte para Ele. Ele está à sua procura. Não continue se escondendo dele, não. Deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Deixa de procrastinar, deixa de postergar. Volte o teu coração completamente para Deus. Se volte para Ele, querido. E a Bíblia diz assim, no versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas quando você analisa no versículo 7, eles cozeram folha, cozeram com S, costurar, cozeram com Z, cozinhar. Muitas vezes nós estamos querendo resolver os nossos problemas na nossa intelectualidade, no nosso cognitivo. Nós queremos resolver na nossa capacidade. Ei, a tua capacidade vem de Deus. Se você é inteligente, dê graças a Deus. Porque tudo que nós temos que é benéfico vem de Deus. Quando Adão se escondeu, nós vamos analisar no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Por que Deus vestiu eles? Porque eles estavam com medo. Deus os vestiu para dizer que eles não tinham a capacidade de se vestir e que Deus tinha a capacidade de vestir eles. Mas se você analisar, Deus matou um animal que não tinha feito nada para vestir o homem e a mulher que havia pecado. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus tem um amor tão grande por você, que Ele matou um animal inocente, que Ele mandou o seu único filho inocente, que não tinha pecado, por amar você, e você ainda está com medo? Por quê? Se Ele te ama tanto, Ele que está na sua frente. Ei, Deus te ama, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Creia em Deus. Deus tem grandes coisas para você. Queria orar com você. Pai, abençoe todas as pessoas que ouvirem esse vídeo. Se alguma pessoa que está com medo, meu Pai, que esse medo caia por terra. Todas as vezes que Jesus chamava, curava alguém, Ele dizia, tenha fé. Tenha fé. O medo exaure a nossa fé. Muitas vezes nós somos sucumbidos pelo medo. Mas, Senhor, que a Tua graça vier a nos fazer aflorar, a brotar, eclodir, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Que todo medo, todo desespero, toda angústia caia por terra. Toda a dor nesse momento. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.